Abra sua Bíblia, por favor, agora sim, em Mateus capítulo 5. Eu estava meio pensativo se era mesmo uma boa oportunidade para ministrar essa palavra, mas os cânticos, aquilo que nós já ministramos aqui ao Senhor, confirmaram. Então, vamos em frente, não é? Mateus 5, você sabe, você é um leitor da Bíblia ávido que é. Jesus fez aqui o que todos nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, aceitando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Versículo 12 diz: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito bem. Jesus falou este sermão, algo que é tão conhecido, né? E as pessoas colocam em quadros, memorizam, tem isso como um lema em sua vida, mas isso faz parte de toda a palavra de Deus e toda ela. A Bíblia mesmo diz a respeito de si que toda a palavra de Deus foi divinamente inspirada. E ela é apta para discernir, instruir, para dar a mim e a você direção, não é? Eu gosto muito do Salmo 119, 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Significa que quando você e eu nos encontramos em uma situação difícil, é para a palavra que nós temos que correr. Amém? É para a palavra que nós vamos recorrer. Ah, mas eu não creio na palavra. Eu creio, então eu estou falando aqui para quem crê. Se você crê naquilo que a Bíblia diz, então você pode e deve viver por ela. Amém? Ser guiado por ela, ser guiado por esta palavra e pelo Espírito Santo que habita dentro de você. É assim que é, né? Para nós que somos filhos, este é o nosso mapa, este é o nosso guia, este é o livro de princípios que vai basear toda a nossa vida. Então, que você possa andar de acordo com essa palavra. Jesus aqui estava falando sobre bem-aventuranças. Nós podemos fazer uma tradução e, inclusive, algumas de nossas Bíblias aqui pode estar escrito felizes. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes, né, os limpos de coração. E Jesus vai falando sobre bem-aventurança, sobre como eu e você podemos ser felizes. É interessante que felicidade é um tema que hoje está em muita procura. As pessoas estão indo ao médico porque não estão felizes. As pessoas estão tomando remédio. E se você passa por essa situação, eu quero dizer que você não deve se sentir mal ou julgado. Simplesmente, nós vamos lhe dar aqui a visão bíblica a respeito de felicidade, mas em nenhum momento
eu ou qualquer um dos irmãos que ministra aqui vamos dizer contra aquilo que, de repente, um profissional da medicina disser a você, ok? Inclusive, eu creio que os médicos, não é, os profissionais da medicina, eles são, em muitos casos, usados por Deus para cuidar de nós, não é? Quando você se coloca nas mãos de um médico para uma cirurgia, ele está ali operando as suas mãos, e quando você ora, entrega aquele momento ao Senhor, Deus então está usando as mãos daquele médico para curar você. Quando você está passando por algum problema, seja ele de ordem física, emocional, Deus pode usar a mão dos médicos para trazer uma solução a você. Então, nada do que nós falamos aqui é para que você entenda, então meu médico está errado. Não, eu vou lhe dar aqui a perspectiva bíblica, tá bom? Muitas pessoas estão, como eu disse, em busca, não é, da felicidade. Mas a felicidade, a própria Bíblia diz, né, o ter um encontro com o príncipe da paz, que é aquilo que nós entendemos como a plena felicidade, a Bíblia diz que não vai ser para todo mundo da mesma forma. Jesus aqui mesmo falou, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E eu posso entender, e você também, que nem todos serão pobres de espírito, nem todos chorarão, nem todos serão mansos. Haverá um grupo de pessoa que sim, será manso, outro grupo de pessoa vai ser dentro desse contexto limpo de coração, outro grupo de pessoa vai sofrer perseguição, outro grupo de pessoa será injuriado. Nem tudo acontecerá da mesma maneira com todos. Jesus não falou da mesma forma com todas as pessoas que vieram a ele. Jesus encontrou com Zaqueu, tratou de um jeito. Jesus encontrou com o jovem rico, tratou de outro jeito. A palavra para o jovem rico foi diferente da palavra que ele falou para Zaqueu. E ambos eram ricos. Mas em cada um, Jesus encontrou uma necessidade. Depois Jesus encontra a mulher samaritana. O problema dela não estava ligado ao dinheiro. Então Jesus tratou com ela de outra forma. E o que nós podemos aprender com isso? Em algum momento Jesus encontrou lá o cego Bartimeu. Ele não falou nem de casamento e nem de dinheiro. Tratou com ele de outra forma, de acordo com o que ele precisava. Por quê? Porque o próprio Deus que nos criou sabe que cada um de nós é de uma maneira. Cada um de nós tem um pensamento. Cada um de nós vive uma situação. A sua história não é igual à minha, ela pode ser parecida. Em alguns momentos nós podemos até ter histórias semelhantes. O curso de nossas vidas pode até caminhar de maneira semelhante. Nascemos, crescemos, em algum momento nos casamos, temos filhos, temos netos, alguns têm bisnetos, e aí morremos. Alguns não se casam, alguns não têm filhos, mas o fato é que o curso é muito parecido. Mas não significa que nós todos somos iguais, e a Bíblia sabe disso. O Criador sabe exatamente disso. Ele sabe que cada um de nós aqui, hoje, neste cenário, nessa fotografia, cada um de nós tem uma necessidade. Uns talvez estejam hoje aqui com uma necessidade física, outros com uma necessidade financeira, outros com uma necessidade no seu emocional, outros com uma necessidade espiritual. Cada um de nós vive de uma maneira. E é interessante observar isso, não é? Que Jesus conseguia detectar isso nas pessoas. Em um determinado momento, os discípulos estavam discutindo quem deles era o maior. E Jesus falou assim, para a surpresa de todos eles: maior não é quem está por cima,
Maior não é quem manda, maior é quem serve. Maior não é quem está sentado à mesa esperando para ser servido, maior é quem serve à mesa. Talvez esse seja um dos grandes, das coisas mais difíceis para a nossa compreensão, porque Jesus ele inverteu tudo que todos os homens acham que é comum. Por isso que lá em Coríntios diz que o Evangelho parece loucura para aqueles que perecem, que não têm o Espírito Santo. É loucura para eles, porque tudo o que é a lei dos homens, tudo o que é normal, tudo que é comum para um alinhamento correto da sociedade, a Bíblia diz diferente. Se você conversar com alguém da área financeira, qual é a maneira que ele vai falar de a pessoa prosperar? Guardar. Se você vai para a Bíblia, qual é a maneira de a pessoa prosperar? É dando. Olha que coisa, que inversão, não é? Se nós perguntarmos a um grande CEO de uma empresa, quem é aqui a maior pessoa? Ele vai falar assim, sou eu, porque eu estou na mesa mais importante, na sala mais bela, e sou o que sou o maior servido aqui. Mas a Bíblia diz que maior não é o CEO, maior é o que serve. Olha que coisa invertida. E como que nós podemos compreender isso? Pelo Espírito Santo. Como que nós, sendo filhos, não é porque somos, podemos compreender essas coisas? Pelo Espírito Santo que habita em nós. Talvez você esteja aqui na igreja há tanto tempo e algumas coisas, elas são difíceis de compreensão. A própria Bíblia diz a respeito disso, né? Pedro, imagina, se Pedro, que andou com Jesus, lá quando ele estava escrevendo a sua carta, ele falou assim, puxa vida, tem algumas coisas que Paulo fala que é difícil de entender. Se Pedro andou com Jesus, tinha dificuldade, é comum então que nós também tenhamos. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando, ele vai nos revelando, ele vai dando a nós a dica, ele vai mostrando como encaminharmos as nossas vidas. E o que nós precisamos ter? Sensibilidade, para estarmos atentos a que o Espírito diz à igreja. E quem é a igreja? Eu e você, somos nós. Quando você lê esse texto, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Está falando de você, está falando de nós. Então, esteja atento. O Espírito pode falar com você através da palavra. Aliás, eu acredito que esse é o meio que ele mais usa para falar com você. Mas o Espírito pode falar também ao seu coração. A voz interior pode falar com você, no seu espírito. Quando você acha, isso é coisa da minha cabeça. Não, é o Espírito te avisando, não faça isso. Faça isso. Dê. Vá lá. Entregue. Não entregue. Não vá por esse caminho. Ou o Espírito também pode usar a sua mãe, pode usar a sua esposa, pode usar o seu marido, pode usar até a mula. Não é? Deus usa quem Ele quiser para falar com você e para falar comigo, não é? Então, fique atento, seja sensível, é assim que é. E pode ser que nós estejamos sofrendo, estejamos aí vivendo, né, em busca desta mesma coisa, que as pessoas que não conhecem a Deus estão ávidos por encontrar felicidade, buscando de todas as maneiras, como eu posso ser feliz. Paz, então, que coisa cara. Que coisa cara encontrar paz. Como que as pessoas vão encontrar paz? E nós cantamos aqui, quem traz paz ao caos dos homens. Olha que coisa linda, meu irmão. A Bíblia diz que o príncipe da paz, através do Espírito Santo, habita dentro de você. Então, quando você encontrar alguém desesperado por encontrar a paz,
a solução é muito fácil. Jesus é o nome da paz. Amém? Não há outra fórmula. Felicidade. Jesus é o único que pode preencher, não é? Eu gosto daquela frase do pastor Paulo Franco, que ele fala: Jesus é do tamanho do vazio do coração de alguém. Ele preenche completamente. E assim é. E assim é. E qual é a fórmula? Você pode perguntar: mas então para eu me sentir mais feliz eu tenho que ser o quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui: bem-aventurados, felizes. Eu tenho que então chorar? Eu tenho que ser manso? Eu tenho que ser misericordioso? Meu irmão, você tem que ser o mais parecido com Jesus que você puder. Resumidamente é isso. Alguém perguntou para Jesus: o que nós temos que fazer então? Qual é o maior dos mandamentos? As pessoas estão sempre preocupadas com isso. Como alcançar? Como conseguir? Como fazer? Quem é o maior? Qual é o maior? E Jesus dava respostas extraordinárias, né? Qual é o maior dos mandamentos? Jesus falou: o maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o segundo, que também é igual ao maior, portanto é maior também: ame o seu próximo como a ti mesmo. Pronto. E as pessoas ficaram esperando. E os outros? Jesus falou: faz só esses dois. Porque quando você cumpre os dois, você cumpre todos os outros. Mas as pessoas estão ainda desesperadas, porque elas querem encontrar respostas. Como chegar lá? Como conquistar? Como fazer? E aí, por causa desse desespero das pessoas, então, as oportunidades são criadas para os espertos, não é? Você sabe que não está na Bíblia, mas é fato, e nós vivemos no mundo, não é? Então, quando você vive no mundo, você percebe que há sempre os que choram e há sempre os que vendem lenço, né? Então, para toda necessidade vai existir uma oportunidade. É assim que é. Como as pessoas estão desesperadas por causa de felicidade, como conquistar tal coisa tão rápido, como fazer isso, como emagrecer, como engordar, né? Aliás, esse é um dilema. Outro dia nós fomos no médico com a minha mãe e a médica pesou ela e falou: dona Madalena, a senhora perdeu 2,5 kg. Nós vamos ter que reverter isso. Eu falei: mãe, esse é o meu sonho. Parabéns, a senhora conseguiu algo. E no médico ele falava: você precisa engordar. Ó, que sonho. Falei para ela: o que a senhora está fazendo? Para perder peso. Meu Deus. Mas enfim. Então nós estamos sempre assim. E aí com isso, quem que apareceu? Os vendedores de solução. Mas eu lhe digo, a solução não está pronta. Faça isso e seja feliz. Não é? Tem livros. Livros de autoajuda, livros de coaching, livros de como conquistar. E as pessoas compram isso. E eu não estou aqui te julgando, porque talvez eu também já tenha comprado algo assim. Mas o que eu estou lhe dizendo é que não há uma fórmula daquilo que os nossos olhos naturais estão buscando. Como ficar rico em 10 semanas? Meu irmão, comece trabalhando. A partir daí, as coisas vão acontecendo. Como perder peso? Comece comendo menos. Tem coisas que são óbvias, mas a gente gosta de... vamos comprar aquela fórmula ali, porque aquela vai me entregar o bolo pronto. Aquilo deu certo para aquela pessoa, mas nem sempre vai dar certo para você. Aliás, eu lhe digo, na maioria das vezes não vai. Mas nós gostamos disso. É como se viesse alguém aqui, por exemplo, na ceia passada, no culto da manhã, veio aqui um missionário e eu não sei quem estava aqui, né? Esqueci o nome dele. Se alguém puder. Alexandre, obrigado. E assim, uma palavra maravilhosa, um testemunho maravilhoso, não foi?
para quem estava, eu achei demais. Aliás, se você quiser saber mais sobre ele, né? Siga lá no Instagram, Missões Além das Possibilidades. Maravilhoso o testemunho dele. Mas aquilo é o que Deus fez com ele. Aí alguém pode vir aqui e ver aquele testemunho maravilhoso, ou você pode ver a vida do pastor Disseu, da irmã Ruth, ou você pode ver a vida do irmão Adesoito, ou você pode ver a vida da Francisca e falar, meu Deus, eu quero ser igual a essa pessoa, porque eu acho maravilhoso. Mas aquilo que Deus trabalhou com cada um de nós, é algo particular do trabalhar de Deus com cada um de nós. Não dá para pegar a fórmula e colocar em você que vai dar certo. Não. Porque nós queremos, às vezes, a fórmula pronta. Mas nós temos que entender que para chegar naquilo, a pessoa percorreu um caminho. E eu lhe pergunto, você está afim, disposto a percorrer o mesmo caminho? Esta é a primeira pergunta que nós temos que responder. Eu quero ser igual o pastor Disseu. Amém, seja. Mas você tem que estar disposto a correr todos os caminhos que ele correu. Mas eu quero cortar caminho. Já é um problema. Tem que correr exatamente a mesma trajetória. Porque nós queremos as coisas fáceis. Nós queremos miojo. Não é? Por que nós queremos miojo? Porque costela no bafo demora muito, não é verdade? Eu nunca participei desde o princípio, mas tem uma tia nossa, que ela tem um restaurante lá no interior, e às vezes eu vejo uns vídeos de fazendo uma costela. 6 horas da manhã eles já acendem fogo no chão, colocam o espeto em pé assim, e a costela fica lá, um tempão, na fumaça, apenas recebendo aquilo, e meio-dia vai estar pronto. Dá trabalho fazer. Então a gente prefere o quê? Vai McDonald's mesmo. É rapidinho. Porque nós gostamos da coisa rápida, nós queremos a fórmula pronta. Se eu tiver alguém que me vende a felicidade em 3 meses, para que eu vou trabalhar 10 anos? Vamos ser felizes, compre o livro. Não é? Vamos resolver o problema rapidamente. Como aprender a pregar em 20 dias? Você vai lá e compra o livro. Vai conseguir? Não sei. Aí você fala assim, puxa vida, mas o fulano de tal prega tão bem, ensina tão bem, ministra tão bem. Mas vá ver o tempo que essa pessoa está dispondo. Talvez não seja fácil aprender tudo isso em 20 dias, mas nós queremos. Não é? O famoso bolo de caixinha. Mas aquele bolo que as irmãs vendem lá, o bolo da Consuelo é muito caro, né? Então, não quero pagar o preço do bolo da Consuelo, vou comprar eu mesmo as coisas e fazer. Aí você começa a fazer, chega na metade e fala, meu Deus, é melhor comprar logo da Consuelo. Porque as coisas dão trabalho, irmão. Sempre dá mais trabalho do que a gente imagina. Sempre você acha, não, mas isso é fácil, não é possível que seja tão simples assim, tão difícil assim, eu vou fazer também. Aí quando você chega, não é? Eu já falei aqui, mas correr, eu estou tentando. Correr é fácil, eu vejo as pessoas correndo 20 quilômetros, meia maratona dá 21, uma maratona inteira dá 42. Olha só, não deve ser tão difícil assim, né? Um monte de gente faz. Vou correr. Irmão, quando chega em 2, eu já estou morrendo. Tem dia que eu falo, hoje eu vou correr 5 sem andar, só correndo. Quando chega no 3,5, eu falo, meu Deus, só um pouquinho. É difícil, mas quando nós vemos pronto, é maravilhoso. Olha, fulano no pódio, que coisa boa. E nós queremos a coisa pronta, né? Mas Deus pega cada um e faz com cada um de um jeito, meu irmão. Não vai ser assim. Eu quero o casamento, assim eu vejo o pastor Nilo e a fofa, que coisa, eu quero ser igual a eles. Meu irmão, mas faça uma entrevista com eles. Vai entender por tudo que eles têm passado, né? Como diria o pastor Rui nas ministrações de casamento, por quantos quilos de sal eles já comeram juntos.
né? É assim que é. Ah, mas me parece fácil o relacionamento dele. Só a fofa sabe o quão fácil é conviver com o pastor Nilo. Eu estou tendo a liberdade aqui de falar fofo, porque o pastor Nilo chama ela de fofa aqui no púlpito, então está tudo bem. Mas só o pastor Nilo sabe exatamente como é conviver com a Márcia. E assim é. Serve para mim, serve para você, serve para todos nós. Nossa, eu queria ser filho do irmão José, porque eu vejo Paulinho tão sempre sorrindo, feliz. Eu já vi o Tiago, eu já vi o Lucas, então ser filho do irmão José é que deve ser uma maravilha. Mas só eles é que sabem como é ter o irmão José como pai. Não dá para saber, porque com cada um de nós é de um jeito. Eu ouvindo outro dia uma história de um professor de filosofia, eu gosto de ouvir essas coisas, talvez você já tenha até ouvido, né? Está disponível nos YouTubes aí da vida. E ele conta o seguinte, a respeito dessa questão de felicidade. As pessoas estão desesperadas atrás disso. E ele conta assim, você vem ali na Castelo Branco e está com muita fome. E de repente você vê uma placa dizendo a 3 quilômetros, Castelo da Pamonha. Aí você fala, puxa vida, ali eu vou encontrar a felicidade. E aí você para então, no Castelo da Pamonha. Você está com muita fome, então fala, o que vai me fazer feliz? Pamonha. Come a primeira pamonha. E nossa, aquilo realmente é, como ele diz, alegrador. Lhe traz uma felicidade maravilhosa. Você fica satisfeito. E você fala, que coisa boa. Pamonha é o motivo da minha felicidade. E aí você comete então um engano, né? Como ele diz, você vai para a segunda pamonha. Mas a segunda pamonha é diferente da primeira. O comedor da segunda pamonha já não é o mesmo da primeira. Por quê? Porque ele já está, teoricamente, ali saciado. Eu não sei se você sabe, mas uma vez um colega, né, um amigo meu me disse isso e é verdade. Nós comemos demais na maioria das vezes, por quê? Porque o nosso cérebro ele demora mais para processar que nós já estamos saciados. Ele demora um tempo, talvez 30 minutos, 1 hora. E aí você está com tanta fome que em 15 minutos você já resolveu, mas você fala, não, ainda estou com fome, e continua comendo. Aí depois que você comeu 3 vezes a mesma coisa, você fala, nossa, estou cheio. Por quê? Porque já passou da meia hora, o seu cérebro já identificou, captou e fala, você comeu demais. É assim que funciona. Mas aí o cabra então vai lá e come mais uma pamonha. Ele já não fica com tanta alegria como da primeira. Mas ele insiste, come a terceira pamonha, porque ele entende, pamonha é o motivo da felicidade. Meu irmão, daqui a pouco ele não aguenta mais ver pamonha. De tanta pamonha que se come, em algum momento ele vai falar, não quero mais ver pamonha. Se alguém oferecer pamonha, ele fala, não, hoje não. Por quê? Porque você fica cheio daquilo. Então, não há uma fórmula. Não há uma... faça isso, porque isso sim, esse é o jeito de você ser feliz. Eu posso lhe dizer o que a Bíblia diz. Em Jesus, você pode ter a sua vida resolvida. Em Jesus, com o Espírito Santo habitando dentro de você, você pode ter a sua vida resolvida. Talvez por algum motivo, por essas influências, nós tenhamos dificuldade ao longo da jornada de compreender algumas coisas. Puxa, mas se a Bíblia diz isso, eu estou na igreja há tanto tempo e agora me apareceu esta doença e eu não estou sendo curado. Mas então tudo que eu criei é mentira? Não, meu irmão. Não. Creia na vontade de Deus. Creia em que o teu corpo aqui, ele é passageiro. Creia que a tua vida aqui, acredite nisso, ela é passageira. Nós não estamos aqui
para ter tudo em perfeição aqui nesta terra, porque a própria Bíblia diz: a nossa cidade está nos céus. Você está passando um tempo aqui, mas eu não estou conseguindo. Não, descanse. Nós vamos entrar em alguns textos aqui para fechar, mas a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu achei maravilhoso esse cântico que nós cantamos aqui hoje, o primeiro. Você é a igreja. E ao longo da história nós percebemos que em toda a história da igreja, nada prevaleceu contra ela. E você faz parte da igreja. Então não fique desesperado. Que o seu coração seja acalmado hoje, se você está assim, aflito. Estou desesperado, meu Deus, o tempo está passando e eu ainda não casei. O tempo está passando e eu ainda não cheguei no meu primeiro milhão. O tempo está passando, eu não tenho minha casa. O tempo está passando e ainda não comprei um carro. Calma. Calma, dê glória a Deus, porque Ele está cuidando de você. Você está... E esse deve ser o nosso desejo, estar no centro da vontade de Deus. Deus vai usar você com aquilo que Ele encontra em você de ferramenta. Nós estávamos outro dia na mesa e a Nádia já falou algo que eu falei: que coisa maravilhosa, é exatamente isso. Quando Deus levou Davi para enfrentar o gigante, se você se lembra da história, os homens quiseram colocar armaduras em Davi, quiseram dar espada para ele, quiseram dar um monte de coisa para ele. E ele falou: não, tira isso de mim, porque eu não sei nem usar isso. Não é com isso que eu luto. E ele usava o que a Bíblia chama de funda. Traduzindo para os nossos dias, talvez seja algo mais parecido que um estilingue, aquele que você usava quando você era adolescente para tacar nos seus amigos, com mamona, lembra? Alguém vai pensar: eu não, eu já era crente. Eu também, mas tacava um estilingado em alguém. Mas então Davi sabia usar aquilo, com pedras, e foi daquela maneira que Deus usou Davi. Mas acontece que tinham homens lá super preparados, com espada, com lanças, com uma série de outros instrumentos, mas Deus usou alguém que tinha um estilingue, para matar um guerreiro, alguém acostumado à guerra, porque Deus faz do jeito que Ele quer, não é do jeito que você e eu imaginamos. Outra coisa que a minha professora falou, e é verdade, e nós não pensamos nessas coisas. Irmão, Deus tirou Moisés da casa dele, fez ele ser criado e chamado filho da filha de Faraó. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés, pastor? Moisés. Se Moisés fosse criado com Arão, com Miriam, ele ia saber escrever? Não. Então Deus sabia de tudo. E Deus pegou Moisés, levou ele para lá, capacitou ele em tudo, e nem Moisés sabia do que Deus estava planejando para ele. E em determinado momento, Deus tirou Moisés de lá, quando ele falou: agora ele já tem as ferramentas necessárias. Tirou ele de lá, colocou ele para aprender agora outras coisas que ele tinha que aprender. Ele foi lá para aquele lugar onde encontrou Jetro e sua família, foi preparado e voltou, e ele tinha bagagem desde o tempo do Egito, lá da casa de Faraó, desde o tempo de Jetro, e tudo aquilo que Deus juntou na sua vida, e foi com isso que Deus usou Moisés para fazer uma das histórias mais maravilhosas que nós conhecemos na Bíblia e desde que a humanidade existe. Então, Deus faz do jeito que Ele quiser, não é do jeito que você quiser. Mas eu vou aprender isso, porque se eu aprender isso, aí sim eu serei feliz.
Se eu fizer esse curso aqui, aí eu vou conseguir governar a minha casa. Se eu for por essa trilha aqui, porque eu vi num livro, porque eu vi num filme, porque eu vi numa palestra, porque um coach me ensinou, aí sim eu consigo. Não, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele vai lhe dar as direções. A Bíblia diz, Ele tudo fará. Você faz parte da igreja. Ah, mas nós estamos desesperados porque as coisas, né? Olha, é tanta tribulação, é tanta perseguição. Nós cantamos aqui hoje. A igreja passou pelo Coliseu. A igreja passou pelas piores perseguições. A igreja passou pela cova dos leões. A igreja passou por crucificação. A igreja passou por uma série de coisas. Mas Deus não tem deixado ao longo da história a igreja acabar, porque a igreja é dele. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja não é de um dono aqui desta terra, a igreja é de Deus. A Bíblia diz que a igreja é a noiva, e óbvio você entende que eu não estou falando deste templo ou desta igreja local, estou falando da igreja, o corpo de Cristo, da qual esta igreja local faz parte, portanto você também. Então, como que você vai ser feliz? Nós estamos muito preocupados, né? E às vezes nós perdemos a simplicidade daquilo que é o Evangelho. Eu me lembro de uma senhorinha que era aqui da nossa igreja, se eu não me engano, era a avó da Neuza. Lembra daquela senhorinha? Eu não, é Maria? E ela vinha aqui na frente, bem baixinha assim, e ela resumia a palavra dela sempre de uma maneira bem difícil para você entender. Quem tem Jesus tem tudo. Só isso. E quem não tem, não tem nada. Essa era a pregação dela. E nós estamos preocupados. É claro que há coisas aqui, você ouve algumas coisas aqui sendo ministradas, e você fala, meu Deus, o que é isso? Tanto ensino, tanta palavra, né? Para onde que nós vamos? Como é que vai ser? Quem vem no cavalo? Quem vai ser besta? Quem vai ter... Nossa, meu Deus, quanta coisa difícil de entender. Meu irmão, procure entender essas coisas, mas que você como igreja e eu tenhamos foco e não deixar de entender a simplicidade do Evangelho. Quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. É simples assim. Mas eu não concordo porque eu quero algo a mais. Amém. Deus entende até essa sua ansiedade por algo a mais. E é por isso que a Bíblia também não te deixa sem resposta. Eu queria que você, para nós começarmos a fechar aqui, fosse a Mateus 6. Olha que coisa linda, que o próprio Jesus, eu vou dizer uma palavra para você aqui de 3 homens, tá bom? Para você ver que a Bíblia, ela não se contradiz. Mesmo 3 pessoas diferentes falaram coisas parecidas, para você perceber e sair daqui hoje aliviado. Mateus 6 e o versículo 25. O próprio Jesus falou assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, talvez em alguma tradução da atualizada diz ansiosos, mas a minha aqui é a corrigida. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, porque pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem Salomão, olha aí Paulo, nem Salomão em toda a sua glória
se vestiu como qualquer um deles. Eu gosto de brincar com o Paulo Henrique, que ele às vezes vem tão belo para a igreja, às vezes não, né? Todo culto está tão bonito, nem Salomão teve gravatas tão lindas assim, quanto as dele. Mas é assim, o próprio Jesus fala para mim e para você, para de ficar morrendo de ansiedade. Irmãos, nós estamos no domingo, 7h30 da noite. Tem gente aqui que está pensando já o que vai fazer quarta-feira, que tem um compromisso, que hora que vai acordar e já está desesperado. Calma, irmão. Deixa chegar terça-noite para você pensar que hora que você vai acordar na quarta. Relaxa. Na linguagem de hoje, Jesus diria para nós, relaxa, irmão. Você está muito nervoso. Descansa. Não andeis ansiosos. Fique calmo. Você está muito ansioso, não é? Às vezes isto é uma característica mais das irmãs do que nós, mas tem vezes que eu falo para a Nádia, calma. Calma, termine de comer. Depois a gente fala. Que a gente fica ansioso, uma ansiedade, calma. Nós não vamos resolver hoje o que é de amanhã. Então amanhã a gente resolve o que é de amanhã. Hoje a gente resolve o que é de hoje. Às vezes tem alguns de nós que estão muito, deixa tudo para amanhã. Nós vivemos em extremos. Tem aquelas pessoas que tudo, não, amanhã eu faço isso. Era para hoje. Mas você vive jogando para amanhã. Os procrastinadores. Também esse aí faz você ficar com bastante, com vontade de abraçá-lo forte. Se você tem um procrastinador na sua vida, eu sei que às vezes dá vontade de abraçá-lo com mais força, sim. Porque é ruim ser procrastinador também. Tudo dele pode deixar para amanhã, A Bíblia não diz, mas há um ditado muito sábio que diz, não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Então, fato, não seja um procrastinador. O que é de hoje, meu irmão, resolve hoje. Se você está com a goteira na sua casa, está chovendo hoje, resolva hoje. Não faça a sua esposa morrer de raiva de você. Resolva. Aí você, sabido que vai lá e põe um balde e fala, resolvi. Não, irmão, resolve. Resolve a goteira. Não é? Mas esse texto é para os que são opostos aos procrastinadores. Os que querem resolver hoje, domingo, o negócio só dá para resolver amanhã. Você fica desesperado, não, mas eu tenho que pagar essa conta aqui. A minha tia fala que o meu tio, o irmão mais velho do meu pai, mas se chegasse a conta de luz no portão, ele já pegava e ficava desesperado, vão no banco. Ela fala, mas acabou de chegar. Não, mas vamos, porque vai que atrasa. Não vai atrasar, eles entregam antes, tem uma hora aí para você pagar. Ansiedade, uma coisa, tem que ir lá pagar. Não, meu irmão. Tanto boleto que você tem para pagar, para que esse desespero? Deixa para pagar no dia do vencimento, mas pague, viu? Importante pagar. Mas não precisa ficar desesperado. Mais alguém falou para nós, Paulo, vamos lá, Filipenses, para você acreditar mesmo. Filipenses 4. Nós estamos muito ansiosos, desesperados. E eu vou lhe falar, a ansiedade não faz bem, viu? Filipenses 4 e o versículo 6, Paulo dizendo aí aos filipenses, não estejais inquietos por coisa alguma. Eu lhe pergunto, o que é coisa alguma? Nada, qualquer coisa. Se te deixa inquieto, ansioso, porque em algumas versões pode estar escrito ansioso. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? De Deus, meu irmão. De Deus. Pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, olha que coisa maravilhosa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E aí o 8, que é um texto maravilhoso. Quanto ao mais,
irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. E Paulo termina dizendo: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo estava falando para você, para eles ali na ocasião: olhe para mim, veja como eu estou lidando com as coisas, pare de ficar inquieto. Então aqui nós podemos entender que a inquietude, a ansiedade não é uma coisa nova, porque a igreja do princípio já passava por isso. As pessoas já estavam ansiosas. Antes da igreja, Jesus falando ali, ainda antes de ser formada a igreja, ele já estava falando com o povo: não fiquem ansiosos, calma. E talvez o texto mais conhecido, né, que a nossa irmã Honorina já citou aqui, 1 Pedro 5 e 7. 3 textos para você meditar nele. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele. Ah, mas eu não me aguento. Meu irmão, ore e lance sobre ele. Nós acabamos de ler no texto de Filipenses. Coloque diante de Deus. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele sabe de tudo. Ah, mas eu não aguento, eu fico muito ansiosa por causa desse marido que não se move. Irmã, ore e coloque diante de Deus esse marido aí que não se move, para que Deus dê nele uma injeção de movimento. Ore, irmã, e quando você estiver orando, repreenda o espírito da procrastinação desse homem, o espírito do banana que está sobre ele, né, de ser um banana, não anda, não toma atitude. Ora, irmã, mas não adianta você ficar pingando todo dia: mas você não se move, mas você não faz nada, mas você não sei o que. O cara acorda, você já começa: olha aqui, você não fez isso ainda, ó a goteira, ó não sei o que, ó as crianças, ó tal, ó coisa. Sabe o que a Bíblia diz quando você fica assim? A Bíblia diz que você parece uma goteira irritante. A Bíblia é quem diz, não sou eu, irmã. A Bíblia fala que você, quando faz isso, você fica como uma pessoa rixosa. Não seja assim, seja sábia, ore. Você tem o poder da oração ao seu favor, então ore pelo seu marido, ore mesmo. Coloca a mão sobre ele e fala: sai dele, espírito de Morfeu, só vive dormindo. Ore por ele, irmão. Marido: Senhor, eu não aguento, eu fico ansioso porque essa mulher não quer trabalhar, não quer arrumar casa. Ore por ela, também não seja chato. Não adianta você ficar arrumando briga com isso, não. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a fazer o que a Bíblia diz para nós fazermos. De repente você fala: puxa vida, mas eu queria ouvir uma palavra assim. Não, algo simples para você sair daqui meditando. Você não pode estar ansioso. A Bíblia diz: por coisa alguma. O que tiver que acontecer, meu irmão, vai acontecer. Nós ficamos aí, já, graças a Deus, já está passando, já faz tempo, já estamos até falando isso como história, já deve começar a sair nos livros. Nós ficamos 2 anos trancados dentro de casa. Ontem, né, a gente estava em casa e a Nádia já lembrou: puxa, lembra no tempo da pandemia? A gente já fala assim, no tempo da pandemia. Nós ficamos 6 meses literalmente sem sair, fazendo culto. Assim, alguém ministrando lá no vídeo e você na sua casa. E nós passamos, e você está aqui. E Deus sustentou você, e está sustentando.
Ah, mas e se acontecer isso? Ah, mas e a política? Ah, eu confesso para vocês que eu começou a me fazer mal esse negócio de ficar ouvindo rádio, ouvindo coisa. Misericórdia, chegou uma hora que eu falei, não quero isso, porque isso te deixa assim, acelerado. Nós não somos para isso não, meu irmão. Nós somos filhos de Deus. E nós não precisamos andar ansiosos. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Essa terra aqui não é nossa. O mundo não é seu, você está nele, você não é dele. Amém? Você tem que lutar pela sua família, sim, gaste energia com isso. Ore pela sua família, ore pelo seu filho, pelos seus filhos, ore pelo seu marido, ore pela sua igreja, ore por aquilo que Deus tem feito na sua vida, ore pelo seu trabalho, abençoe o seu trabalho. Ore pelo trabalho que vai chegar se você está precisando. Inclusive eu quero que nós oremos aqui juntos hoje. Mas se você está ansioso, nós vamos orar juntos aqui como igreja, para que Deus realmente trate com você e consiga tirar isso de você hoje, para que você não saia daqui ansioso. E eu reafirmo, se por algum motivo você tem tido orientação médica sobre isso, eu não quero que você, não é esse o meu conselho, deixe de olhar para o que o médico diz, não, meu irmão, não, os profissionais são ótimos. Se você tem ido ao médico e ele tem dado uma instrução a você, não deixe de fazer aquilo que a medicina lhe diz, mas eu quero dizer a você hoje que há alguém aqui mais poderoso do que o médico, do que qualquer um de nós, e ele pode ajudar você a tirar você de todo este quadro de ansiedade, dessa coisa desesperadora, se você tem andado inquieto, porque Ele, o príncipe da paz, através do Espírito Santo, habita em você. Amém? E é da vontade dEle que você viva em paz. Ele mesmo falou, bem-aventurados os mansos. Uma pessoa mansa não vive em paz? Sempre, está sempre tranquilo. Porque você é filho de Deus. E se alguém lhe perguntar, mas por que você está sempre tranquilo? Você fala, porque eu sou filho do rei. Ah, mas você não é arrogante? Parece que você tem o rei na barriga. Você fala, não só na barriga, no corpo todo. Ele mora dentro de mim. Amém? É assim que é. Amém? Então fique em paz. Vamos orar? Eu gostaria de convidar você. Fique em pé, por favor. Mas se você está... Gilmar, por gentileza... Se você está aqui hoje, eu não sei a sua história. Como eu disse, cada um de nós tem uma. Nós nos vemos aqui na igreja, nos conhecemos, nos cumprimentamos, né? Temos esses momentos maravilhosos aqui de comunhão, mas cada um sabe exatamente do que está vivendo, do que está passando. Então, se você porventura, você está passando por algo assim, ansioso, vive assim, está sendo medicado, está vivendo à base de remédios porque não consegue deixar de ser ansioso, eu gostaria que você, se você quiser, obviamente, viesse aqui para nós orarmos juntos, né? Se você tem estado ansioso por qualquer que seja o motivo, por qualquer situação, seja por uma questão financeira, seja por uma questão de saúde física, seja por uma questão mental, que às vezes você nem emocional, que você não consegue identificar, vamos orar. Você está convidado e nós vamos orar juntos como igreja. Se você está bem, meu irmão, glória a Deus, graças a Deus pela sua vida. Mas se você não está, eu lhe convido para nós orarmos juntos, porque o Deus de paz, e que nós lemos que a paz deste Deus excede todo o entendimento. Tudo que você possa pensar, tudo que você possa imaginar, a Bíblia diz que a paz é tão maravilhosa que ela vai além disso. Amém? Vamos orar. E se você quiser, você pode vir aqui e nós oraremos com você. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por tudo que a tua palavra nos diz, nos instrui. Senhor, muitas vezes nós não entendemos aquilo que os teus caminhos, aquilo que o Senhor tem destinado para nós. Mas nós podemos ver, Senhor, nas histórias, assim como Davi, assim como Moisés e assim como tantos outros homens, que o Senhor usou eles com as ferramentas que eles tinham. Pai, nós estamos aqui diante de Ti nesta noite, com
com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, com aquilo que o Senhor colocou e capacitou a cada um de nós. E nós queremos te pedir nesta noite, Senhor, usa as nossas vidas com aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. Que o Teu Espírito Santo ache em nós graça para fazer aquilo que nós precisamos. E assim como Paulo diz na Tua palavra, ainda que a nossa fraqueza seja evidente, mas o Seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta. Senhor, nesta noite nós te pedimos, Pai, se nós temos tido ansiedade sobre nós, se nós temos por algum motivo estado ansiosos sobre aquilo que vai acontecer no futuro, amanhã, depois de amanhã, Pai, nós te pedimos, trata conosco isso. Nós queremos lançar diante de Ti toda a nossa ansiedade, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos nesta noite colocar diante do Senhor toda a ansiedade, tudo aquilo que tem nos deixado inquietos, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz. Senhor, nós queremos estar diante de Ti tranquilos, entendendo que o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós queremos seguir a Tua palavra que diz: deleita-te no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Pai, nós queremos ter confiança, fé suficiente nesta noite para colocar diante de Ti tudo aquilo que tem tirado a nossa calma, tudo aquilo que tem muitas vezes tirado a nossa paz. Pai, em nome de Jesus, venha sobre as nossas vidas, venha sobre este povo nesta noite, sobre os Teus filhos, Pai. Se tem alguém em casa nos ouvindo, participando conosco, se tem algum parente nosso, algum familiar que tem sofrido com ansiedade, com algo desse tipo, Pai, nós queremos orar por essas pessoas e queremos interceder em favor da vida delas. Senhor, todo espírito, tudo que tem trazido tristeza, depressão, ansiedade, Senhor, quando nós falamos sobre isso e nós oramos sobre isso, nós falamos à luz da Tua palavra, nós não temos conhecimento médico, nós não somos médicos aqui, Pai, mas nós sabemos que o Senhor é o Criador de todas as coisas, nós sabemos que foi o Senhor quem criou todas as coisas, e nesta noite nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, trata conosco. Nós queremos sair daqui quietos, com o nosso espírito aquietado, com os nossos sentimentos aquietados, tranquilizados, porque a Tua palavra diz que o Senhor trata os nossos sentimentos. Então nesta noite nós Te pedimos, Senhor, que os nossos sentimentos sejam tratados pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, e é isso que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus.